Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você que vai assistir ao vivo no Caio Fábio, aliás, no programa caiofabio.net, o programa vai nas quartas-feiras às 19 horas. E algumas vezes reprisa, algumas vezes. E todos os outros programas você consegue encontrar no canal da Sinergia Treinamentos. Hoje nós vamos falar sobre transformação. Uma transformação que acontece na vida das pessoas em função de tudo que tem acontecido, inclusive no planeta Terra, e a transformação nas organizações. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o professor Evaldo Basejo. Bom dia, professor Evaldo. Bom dia, Karina. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar com você e espero poder contribuir aí nesse nosso bate-papo sobre transformação. Muito legal. Professor Basejo é coach e é um ativista da mudança na vida das pessoas, da liderança. Como é que é isso, professor Basejo? Veja só, Karina, nos últimos tempos eu observei que são muitas as pressões que as pessoas têm. Em decorrência das mudanças no ambiente, em decorrência das mudanças na sociedade. E nem sempre as pessoas percebem a necessidade de se realinhar. Então eu comecei a fazer um trabalho de apoiar, de parceria, principalmente com líderes, para que eles consigam se realinhar a partir de qualquer mudança que esteja presente aí no mercado. E aí de tudo um pouco. Você veja, por exemplo, hoje eu posso fazer qualquer coisa à distância, mas algumas profissões, um médico, por exemplo, não pode receitar à distância. Será que isso vai mudar? Será que isso não vai mudar? Então, na realidade, a gente ajuda as pessoas a se realinharem no processo de transformação. E o meu público principal são os gestores, os líderes. Professor, eu também sou professora e eu fico assustada de ainda constatar que as pessoas ainda acreditam que a liderança é um cargo, é uma função. Sabe, eu fico impressionada. Eu dou aula numa pós-graduação em Taguatinga, dou aula na fundação que forma corretores de seguros já há 14 anos. E eu sempre fico assim, gente, a liderança é um fenômeno. Né? Em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento do nosso dia, a gente pode exercer uma liderança dependendo da situação que acontecer. Né? A gente tem um caso agora em Brumadinho. Né? Quantas pessoas que talvez nunca tiveram um ato heróico ou nunca tiveram uma liderança em si, de repente assumem o comando de uma situação, de estar ali voluntariamente ajudando, salvando vidas. Quer dizer, é uma forma de liderança. O cara se assumiu naquele momento, se empoderou, viu que tinha capacidade de ajudar as pessoas e foi lá e foi fazer, não é isso, professor? Estou errada? Não, está correta. É bom a gente observar que gestores podem ser nomeados, podem ser designados, mas liderança tem que ser conquistada. Liderança é um estado, é um respeito que você conquista perante seu grupo, perante a sociedade. E assim como você conquista, você perde também. Sim. Então, uma vez conquistada essa liderança, não quer dizer que a pessoa vai ser líder o tempo todo. Algumas coisas podem acontecer com a reputação, com o desempenho, e essa liderança ela vai ser perdida. Então, o correto é a gente observar que cargos, que funções eu posso conseguir por nomeação, por designação. Mas liderança, na essência mesmo, no processo de influenciação positivo, é sempre uma conquista. A pessoa pode dizer que ela é líder se ela for reconhecida como tal por outras pessoas. Não é uma atitude só dela, ela deve buscar e conquistar. E às vezes essa conquista é aos poucos. Né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu fiz isso e as pessoas não me reconheceram. É mais ou menos como você vai para a academia, você chega em casa, você olha, você não vê diferença nenhuma. Mas você tem que continuar indo e persistindo, um dia os resultados vão vir. Liderança é a mesma coisa. Você tem que se propor a fazer algo diferente e você vai insistindo, de repente alguém começa a reconhecer. Então essa que é a questão. Nós não temos
papéis de liderança por nomeação, por imposição. Nós temos por conquista. Professor, é interessante o senhor colocar isso. Eu queria até trazer o caso do Fábio Assunção, por exemplo. Né? Foi muito interessante o senhor colocar essa situação que a gente conquista, a gente pode perder isso e a gente pode conquistar novamente. Pode. Né? Eu achei muito interessante o que aconteceu com ele, porque ele era um influenciador, né? Uma pessoa que influenciava pessoas, um ator renomado, conhecido, que se viu envolvido numa situação de dependência química, foi muito criticado, foi muito, né, assim, detonado pela mídia, pelas pessoas. E assim, o que eu achei muito bonito da parte dele é que ele se assumiu uma pessoa com uma dependência, uma pessoa com uma dificuldade, com uma limitação. Foi muito criticado nas redes sociais, perdeu em algum momento aquela questão do poder de influência, mas ele reconquistou brilhantemente, porque um DJ desses aí, um MC desses, fez uma música criticando ele, e assim, eu não ouvi a música, eu li a crítica, mas foi uma coisa muito cruel, brincando com uma dependência de uma pessoa. E o Fábio Assunção, em vez de processar que ele estaria no direito dele e tal, o que ele fez? Ele fez um acordo com esse compositor para reverter toda a renda, porque a música bombou, obviamente, né? Quando é para detonar alguém é fácil, né, de bombar. Fácil. Né? Eles reverteram toda a renda para várias instituições que ajudam pessoas com dependência química. Então, assim, achei tão brilhante e, de repente, ele conseguiu retomar aquele poder de influência. Então, diante do caos, diante de uma situação onde ele estava sendo absurdamente, cruelmente criticado, ele assume um poder de falar, não, ok, eu não vou usar isso, vou usar isso de forma positiva. Pois é, Karina. Olha só, tem duas coisas bem destacadas nesse episódio que você traz que a gente pode aproveitar aqui nessa fala de transformação. A primeira delas é que nós somos o tempo todo demandados por demonstrar a nossa habilidade intrapessoal. A habilidade intrapessoal é a capacidade que você tem de conhecer seu eu mais profundo. Uma pessoa que não é capaz de conhecer seu eu mais profundo, ela dificilmente sai dos processos de dificuldade de uma forma não muito tranquila. Então o Fábio provavelmente ele teve um processo de autoconhecimento que a gente chama de habilidade intrapessoal, é uma habilidade extremamente importante, e aí ele utilizou uma outra habilidade que é a habilidade interpessoal. Então assim, eu me conheço, eu vou no meu eu mais profundo, eu sei meus problemas, meus defeitos, aí eu vou com uma outra habilidade interpessoal, envolver as pessoas que são necessárias serem envolvidas para promover essa mudança, essa transformação. Porque às vezes nós perdemos a influência, a liderança por fatores exclusivamente externos. No ambiente político acontece muito. A sociedade muda, o ambiente muda e aí a pessoa perde a influência. Mas a maior parte das vezes esse abalo se dá por fatores internos. Então, no caso do Fábio Assunção, isso me parece mais claro, por fatores internos. Ele teve essas dificuldades todas e depois ele teve que desenvolver. E nós vamos ver muitas vezes pessoas que querem voltar ou querem ser influenciadoras atuando exclusivamente por ambientes externos, e isso não é possível. Se não houver um trabalho intrapessoal, eu não acredito muito nessa possibilidade, porque logo as pessoas vão perceber. E isso é uma habilidade, né? É uma inteligência a ser adotada. Eu gosto muito, eu sigo várias pessoas aí, e eu gosto muito daquelas pessoas que se mostram, né? Porque aquela pessoa que se coloca numa posição de eu sou o fodão, eu sou o tal, e eu não tenho limitações e eu não tenho dificuldades, né? Soa falso, né? Assim, não faz a gente querer comprar a ideia daquela pessoa e ser influenciada por ela. Você sente vontade de ser influenciado por alguém quando você
tem um rapport quando você reconhece, se reconhece na pessoa, reconhece inclusive as suas limitações na pessoa e vê que a pessoa foi capaz de, apesar de, né, que todos nós temos, vencer obstáculos, desafios e conseguir ser um influenciador, né? Isso é meio paradoxal, né? Porque, de um lado, nós temos que ter a capacidade de conhecer o nosso eu mais profundo, de expressar, e, por outro lado, a sociedade, a educação nos cobra uma postura mais, digamos assim, mais de poder. Se você não demonstrar essa sua capacidade de influenciação, você pode ser visto como um fraco. Isso. E isso é paradoxal, porque na prática a força ela é sempre interior. Então eu tenho que, usando essa força interior, atuar de uma forma equilibrada. Nem sendo além do que eu devo ser e também nem sendo submisso em demasia. Então existe sim um ponto de equilíbrio e que as pessoas que ultrapassam esse ponto de equilíbrio, elas são vistas como prepotentes, como pedantes. E as pessoas que estão muito abaixo desse ponto de equilíbrio, elas podem ser vistas como fracas, como pouco expressivas. Então, a linha talvez aí seja no equilíbrio que eu posso fazer entre aquilo que está no presente, no desafio do momento e a minha capacidade interior. Agora, como esse ambiente externo ele muda constantemente com maior velocidade, nem sempre as pessoas percebem qual é esse ponto. Né? Nem sempre as pessoas percebem. E esse é um processo que estamos vivendo nesse momento, até na política mesmo. Se você for observar as pessoas que nós estamos elegendo, os embates que se dá aí na eleição de presidência do Senado, em qualquer ambiente desses, estamos diante de um conjunto de exigências novas e as pessoas vão ter que se reposicionar. Se elas estiverem muito acima do equilíbrio, elas vão ser vistas como prepotentes e o prepotente não tem espaço nesse ambiente. Se elas estiverem muito abaixo, elas vão penar e vão se aparecer de fracas. Então, eu acho que há um ponto de equilíbrio e essa é uma habilidade importante. Encontrar esse ponto de equilíbrio que seja agradável, que seja empático, que seja sinérgico, esse rapport, né, que a gente aprende aí. Né? Muito legal. Professor, e falando agora sobre essas mudanças na natureza, parece que o mundo está nos dando um recado, o planeta está nos dando um recado, que não só as pessoas e as organizações estão em plena transformação, mas a natureza, o planeta está em transformação. Será que esse planeta que nós habitamos hoje é o mesmo há 10 anos, há 20 anos? Então, assim, qual é o recado que essa natureza está querendo passar para a gente? Olha só, Karina, eu acho que nós temos que olhar as coisas como cíclicas. Né? Se nós formos ver desde o início da presença do homem nesse planeta, do que se conhece cientificamente ou mesmo numa visão mais criacionista, nós vamos ver que sempre vivemos ciclos. Esses ciclos são de expansão e de recolhimento. Então, o primeiro recado que a natureza nos dá é que os ciclos eles são relativamente previsíveis a partir do que nós fazemos. Então, exemplo, meio ambiente. O meio ambiente, o desequilíbrio do meio ambiente que nós estamos vivendo nesse momento, ele nos coloca diante de fenômenos mais radicais. Então, grandes ondas de calor, também chuvas intensas, mais intensas em períodos curtos, temperaturas baixíssimas em grande estilo, em grande escala. Então, o ciclo que nós estamos vivendo nesse momento é ciclo de extremos. Então,
Independente se acreditamos que nós estamos vivendo aquecimento ou resfriamento, nós temos um desequilíbrio no meio ambiente que nos coloca em situações de posições extremas. Essas posições extremas se manifestam principalmente no ambiente chuva, sol, seca, etc. Só que o que pouca gente observa é que a energia gerada por tudo isso, ela influencia as pessoas. Ela influencia a nossa capacidade de estresse. E essa capacidade de estresse também nos coloca diante de outros ciclos que são pessoais. Vamos pegar um exemplo típico. A onda de obesidade mundial. Tá? As pessoas estão sendo afetadas no seu equilíbrio metabólico a tal ponto que uma boa parte das nações, principalmente aquelas tidas como um pouco mais ricas, estão vivendo crises de aumento de peso. Né? Essa é uma questão. Uma outra questão que a gente pode pegar é, por exemplo, as doenças de origem mental, depressão, né? Doenças de origem mental. E assim vai. Então, qualquer mudança no ambiente que é a nossa casa traz para nós desequilíbrios ambientais, mas também desequilíbrios energéticos. Esses desequilíbrios, eles influenciam as pessoas, eles influenciam a liderança. Então, de repente, nós estamos vivendo um ciclo de uma liderança um pouco mais diretiva, para não dizer mais autoritária, de repente, na visão de novo presidente dos Estados Unidos, e a sociedade também buscando se defender. Então, eu diria que qualquer ato que a gente faça que afeta a natureza, ele tem como consequência esses ciclos do ambiente e também ciclos que afetam a energia das pessoas e ciclos que afetam o estilo e o papel de liderança. Eu poderia citar um outro exemplo também, que é na educação. Então, eu uso uma expressão que é o líder cabeça banda larga. O líder cabeça banda larga, ele é capaz de perceber esses ciclos. E esses ciclos, eles são de altos e baixos. A gente chama isso de epigênesis. As epigênesis é que vão nos permitir perceber em que momento nós estamos de cada um desses ciclos, quer seja no impacto pessoal, quer seja no impacto da natureza propriamente dita. Legal. E assim, em relação às organizações, né? A gente falou um pouquinho da mudança no planeta, que está influenciando as pessoas, inclusive, energeticamente. E isso influencia a liderança porque se eu não tenho a consciência de que eu tenho que trabalhar com essa energia, a favor ou contra, mas ela está presente, eu tenho que ter consciência disso, né? Eu vou acabar sendo uma pessoa reativa a tudo que acontece. E eu acredito que o grande mote hoje nas organizações não é mais o conhecimento em si só, conhecimento técnico, mas é essa capacidade de gestão de conflitos, de inteligência emocional, de você lidar com essas situações até de caos, de mudança de energia das pessoas, né? Porque assim, é um bombardeio o tempo inteiro. Você liga o jornal à noite, é o tempo todo. É verdade. É um negócio esquisito. Se você não tiver uma capacidade de gestão emocional, de falar, peraí, vou botar aqui um escudo, aquilo vai te minando. Isso aí é um processo complicado. Vou colocar um pouco a minha visão. As organizações, de um modo geral, elas têm procurado se apropriar da velocidade das tecnologias. Nós vivemos ciclos mais velozes do que mudanças tecnológicas sempre tivemos, né? Por exemplo, quando se inventou a imprensa, Gutenberg inventou o livro impresso, nós tivemos
um monte de desemprego de pessoas que transcreviam livros manualmente. Então, assim, mudanças tecnológicas nós sempre tivemos e essas mudanças sempre impactaram as pessoas e as organizações. O que se observa nos últimos anos é que a velocidade dessas mudanças ela é muito maior. Bom, então as organizações elas tentam se apropriar dessa velocidade. Ao tentarem fazer isso, e algumas com sucesso e outras nem tanto, elas vão se defrontar com um problema que é real. As mudanças tecnológicas se dão num ritmo, mas a capacidade humana de se transformar se dá em outro ritmo. Nós, seres humanos, não estamos conseguindo acompanhar a velocidade dessas transformações da tecnologia, que em última análise são produzidas pelas pessoas mesmo. Então isso cria um gap, uma lacuna. Principalmente à medida que as pessoas forem avançando na idade. Né? Por quê? Rubem Alves ele colocava muito isso numa frase que dizia assim: as pessoas veem o futuro com os óculos do passado. Então, à medida que nós aumentamos a nossa idade, nós começamos a ter uma visão muito mais forte do futuro com base na nossa experiência. E isso é um problema. Então, as organizações estão tendo que conciliar a velocidade dessa transformação. Eu acho que um termo bem usado agora, todo mundo está presente, é a transformação digital. Então, o que é a transformação digital? É um conjunto de coisas, né, que estão postas e que vão influenciar. Exemplo, quando começaram os aplicativos de transporte individual, os motoristas de táxi, os taxistas, num primeiro momento, eles reagiram violentamente. Uma vez teve quebra-pau aqui na frente da Assembleia da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por quê? Os motoristas de aplicativo contra os motoristas de táxi. Os motoristas, então, reagiram fortemente a isso. Com o passar do tempo, eu não sei se a gente lembra ainda como era chamar um táxi. Você não sabia que hora o táxi ia chegar, não sabia quanto ia custar a corrida, não sabia quem vinha. Então, esse processo, a transformação digital foi, ao você chamar, você saber quanto vai custar, saber quem vem e saber em quantos minutos ele chega. A placa. Isso. Então, a transformação digital é a apropriação de capacidade digital para melhorar a vida das pessoas. Bom, entretanto, as pessoas, do lado de quem está fornecendo o serviço, elas têm dificuldade de se adequar. Então, eu noto assim, olhando para as organizações, todas elas com um esforço bastante grande em se adequar e enfrentando falta de pessoas que atendam essa transformação na mesma velocidade. Por isso que aquelas organizações mais jovens, elas têm um pouco mais de capacidade de se transformar, porque eu pego normalmente pessoas também mais jovens que ainda não têm os vícios dos mais experientes como eu, e aí eles têm como se transformar. Então essa é a questão. Agora, acho que nós vamos chegar num ponto de inflexão, porque as organizações, ao se transformarem, elas estão buscando, num primeiro momento, seu sucesso financeiro. Entretanto, a sociedade não está mais querendo organizações só com sucesso financeiro. Ela está exigindo organizações com propósito. Então a gente vê aí Facebook sendo bombardeado por suas práticas, Google sendo bombardeado por suas práticas. Tem até uma empresa agora de patinetes elétricos que está sendo bombardeada porque as pessoas largam o patinete na rua em qualquer lugar. Então eu acho que as organizações se transformam tecnologicamente, mas elas começam a enfrentar desafios que eu talvez elas pudessem ter que se preocupar um pouco mais com o seu propósito. E de repente esse desastre ambiental que nós tivemos em Brumadinho, ele pode nos indicar que as mineradoras
não deve simplesmente retirar o recurso da natureza, mas que elas devem ter um determinado propósito que não é só o dinheiro. Então eu diria que as organizações têm dois desafios. Um deles, tecnologia, e o outro, propósito. As organizações estão sendo construídas para quê? Essa é uma discussão que está começando ainda, mas que vale a pena considerar. Tanto é verdade que existe um movimento já há bastante tempo de que as empresas elas tirem aquele foco. Quem trabalhou muito isso foi o Bradesco, né? Tirar aquele foco da instituição só financeira, mas a instituição que tem o projeto Tamar, né, que se preocupa com o meio ambiente, que está salvando lá as tartarugas. Então, assim, já vem esse movimento já há algum tempo de que essa parte do social, né, esteja não mais como a última preocupação lá, né, no planejamento estratégico das empresas, mas que ela seja uma das linhas mais importantes ali para eu poder estar mostrando esse propósito de existir, né? Eu concordo contigo, entretanto eu alerto que muitas organizações elas estão ainda fazendo isso meio que como marketing. Sim. E a essência do processo não vai além. Mas de fato, já tivemos progresso. Não sei em que ponto nós teremos uma situação em que a organização passa a ter a retornar para a sociedade também algo um pouco mais sólido. Mas, enfim, é um processo que vai depender muito também da própria percepção da sociedade, porque a sociedade tem hoje muito maior capacidade de influenciar, quer seja por conta das mídias sociais, quer seja por conta de uma certa visão mais sistêmica. Então isso, sim, eu noto esse movimento e eu acho que há necessidade de dar um salto além do marketing, né? E que o propósito seja algo bem forte mesmo no que se refere ao benefício da sociedade. Aí nós talvez encontremos um equilíbrio entre o que se tira da natureza da sociedade e o que se retorna enquanto benefício além dos acionistas, porque hoje ainda a gente nota muito uma preocupação com o benefício do acionista e a sociedade fica um pouco pendente. Eu imagino, professor, que com esse acidente agora em Brumadinho, e é o segundo que acontece num período tão pequeno de tempo, primeira coisa que a opinião pública mundial, né, mais uma vez olha, infelizmente, para o nosso país como um país que não tem essa responsabilidade sobre esse ecossistema que a gente tem em abundância, que muitos países não têm, né? E nós temos e relegamos isso, não temos o cuidado devido. E isso traz um impacto para o mundo que está acontecendo no nosso país. E eu imagino que isso que aconteceu agora vai acelerar ainda mais essa questão que o senhor está colocando, das organizações com propósito. As organizações vão começar a ser mais cobradas por essa responsabilidade. E aí eu imagino que, a gente falando de ciclos, é um novo ciclo que se estabelece com uma cara muito diferente do que aconteceu até agora. Como o senhor bem colocou agora, as organizações que o propósito é só ganhar dinheiro, não. Isso, imagino que com esse desastre horroroso agora e que comoveu o mundo todo, esse ciclo ele vai se acelerar ainda mais, essa cobrança maior aí sobre as organizações. Sim, as organizações estão sendo cobradas e eu acredito também nessa possibilidade. Eu posso pegar esse exemplo do desastre de Brumadinho como um alerta, porque na prática, mesmo organizações que não têm um alerta, não têm um desastre evidente, têm pequenos desastres acontecendo diariamente. Vou dar um exemplo. Muitas organizações têm seus profissionais doentes por conta de um modelo de gestão extremamente pressionador, de uma comunicação violenta, de uma busca do resultado a qualquer preço. E nós chamamos isso de gestão. Quer dizer, é um negócio danado. Eu chamo de gestão um conjunto de coisas que levam as pessoas para um estágio
de exaustão. Então, assim como a barragem entrou em exaustão, as pessoas estão em exaustão também nas organizações. E essa é uma transformação necessária. Necessária na medida em que eu preciso me preocupar com a saúde da natureza e com a saúde e com o equilíbrio das pessoas. Então eu acho que o preceito ético, por exemplo, os preceitos éticos, a conformidade, o compliance, se você começar a observar, surgiram um monte de palavrinhas aí que estão dizendo o seguinte: olha, não dá para buscar o lucro a qualquer preço. Não dá para fazer as coisas de forma não ética. Não dá para você buscar um modelo de corte de custos. Se você pegar uma das grandes organizações empresariais mundiais lideradas por brasileiros, que é o grupo Ambev e Embev, eles mesmos, né, o Jorge Lemann declarou assim que ele era um dinossauro assustado recentemente. Por que um dinossauro assustado? Porque as próprias práticas de gestão, eficientíssimas, eficazes, estão sendo questionadas porque elas chegam num certo limite em que as pessoas estão, digamos assim, espanando a rosca. As pessoas não estão aguentando. Então, se de um lado eu tenho alguns desastres aparentes, como esse da natureza, de outro lado as organizações têm que se transformar também para evitar esse processo danoso, esse processo de desequilíbrio das pessoas. De alguma maneira, nós vamos ter que trabalhar esse processo. Porque se você olhar organizações sustentáveis, uma organização sustentável é aquela que, além de cuidar da natureza, tem com as pessoas da sua equipe também felizes, né? Está se ensinando felicidade, começou em Harvard, agora tem aqui na UNB a disciplina. Por quê? Porque nós não podemos continuar nesse massacre. Não podemos. Então eu acho que essa é uma transformação ainda a ser conversada. Né? Veio a transformação digital, vamos conversar sobre outras transformações. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, o Domenico De Masi, que é um italiano, um escritor, ele falava no ócio criativo, falava assim, você precisa dar folga para as pessoas e tal. Então foi bom você trazer isso, porque me faz lembrar que no dia a dia nós temos um conjunto de transformações que as organizações ainda vão ter que encarar. E não sei bem qual é o equilíbrio, porque todo mundo é cobrado por resultados. Sim. Né? Eu sou cobrado por resultados, então eu vou mobilizar minha equipe, mais velocidade, mais resultado, e eu não sei bem qual é esse ponto. Eu acho que nós estamos tendo que conversar um pouco mais sobre isso, do ponto de vista de como as pessoas são organizadas. Porque a questão de você conciliar as metas, que são absurdamente arrojadas em algumas organizações, com a felicidade no trabalho e com a qualidade de vida, né? É uma equação que às vezes a gente fica pensando como é que fecha, né? Quando se tratando de multinacionais, então, eu trabalhei a minha vida inteira em grandes corporações, assim, as metas vêm de acionistas estrangeiros e elas são muito ousadas. Então, você fechar essa equação e ao mesmo tempo ter felicidade no trabalho não é fácil. Esse é um processo complicado. Olha, não se trata de você trabalhar pouco, trabalhar muito. Talvez isso não seja nem o principal. Se trata aí de você conciliar aquilo que você ama de verdade, que você gosta, com aquilo que é exigido. Na medida que você está fazendo algo que te deixa, te diverte, você se diverte, você tem felicidade. Uma ocasião perguntaram para o Schumacher, que infelizmente está inválido, né, convalescendo de um acidente que ele teve, mas Michael Schumacher foi um grande corredor de Fórmula 1, competidor do Ayrton Senna, e depois de um certo tempo ele parou e aí ficou um tempo parado e aí voltou a correr. E nessa volta ele não estava tendo os melhores resultados. E a cada final de corrida,
um repórter perguntava para o Schumacher, Schumacher, quando é que você vai parar de vez? Aí o Schumacher dizia assim, você é um grande, você é um danado, você quer meu mal, porque eu faço uma coisa que adoro fazer, me divirto pra caramba, me pagam por isso e você quer que eu pare? Né? Então eu acho que essa equação vai passar por uma mudança na natureza do que a gente faz, por uma busca mais adequada das pessoas fazerem efetivamente aquilo que elas mais gostam, e aí não haverá tanto problema com relação à jornada e tal. Mas, de fato, é uma transformação muito grande, porque os modelos organizacionais que a gente conhece são derivados de premissas econômicas lá do Adam Smith, de 300 anos atrás, do cartesianismo que tem 400 anos. E essas premissas não servem mais. Sim. Então, as organizações precisam assumir novas premissas de organização para conciliar essa busca da felicidade, por exemplo, busca da realização com a necessidade de dar resultado. Eu acredito que nós vamos continuar sendo compelidos a buscar resultados, mas talvez os resultados não só resultados econômicos, outros resultados. E aí vamos ter que conciliar isso, porque do jeito que está, as pessoas estão extremamente doentes. Eu fiz uma enquete numa turma de curso que eu dei o ano passado, como que está a saúde mental das pessoas da sua organização? E 80% das pessoas que responderam disseram que a saúde mental não estava boa. Né? Isso é um alerta. E como é que fica a essência da pessoa ao se posicionar e gerenciar essas mudanças desses diversos ciclos? A gente está falando aqui de uma organização como um todo, da natureza, e agora, afunilando mais, agora voltando realmente para as pessoas, seja pessoas em cargos de gestão, seja pessoas que ainda não estão em cargo de gestão. Como é que é o gerenciamento, a gestão dessas mudanças, desses novos ciclos acontecendo? Legal. Eu acho que esse é o ponto, o cerne, porque as organizações são feitas de pessoas. Tá? Tem vários aspectos a serem considerados. O primeiro deles é que nós temos que nos conscientizar que existe em cada indivíduo uma sabedoria interior. Tá? Essa sabedoria interior, ela é resultado da sabedoria da natureza, que é perfeita, e ela é resultado também da nossa ancestralidade. Se eu tivesse que aprender nessa vida tudo que eu preciso saber para sobreviver, não dava conta. Não dava conta. Então, essa ânsia de ter que aprender um monte de coisas novas, ela é um pouco ilusória. Porque a sabedoria interior tem condições de responder às grande parte das necessidades dessa transformação. Então eu prevejo que nós teremos cada vez mais pessoas voltadas para o seu interior. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que nós não podemos ter preconceito com nada. Então assim, tal coisa, não, isso eu não concordo, isso eu não gosto. Esse negócio de ideologia na escola e não sei o quê. Cada vez que a gente resiste a alguma coisa, a gente emburrece. Sim. É assim, você não precisa nem concordar, nem discordar, mas você tem que saber que existe. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Deixa entrar. Não faça julgamento. Então, um processo de aprendizagem profundo é aquele que você faz sem julgamento. Por que você tem que concordar? Não é necessário. Por que você tem que discordar? Não é necessário. Então, deixa entrar. Então, pegando essa coisa da sabedoria interior e do não julgamento, nós daremos um passo bastante relevante. Se você for observar nesse momento, nós estamos vivendo em vários aspectos da sociedade um certo radicalismo.
isso emburrece. Sim. Isso emburrece. Sim. Então eu acho que essas transformações elas virão na medida em que eu puder usar a minha sabedoria interior, né? E aí você vai ver cada vez mais, por exemplo, meditação. Né? Por que meditação? Porque a meditação nos ajuda a esvaziar nossa mente. Esvaziar por quê? Para deixar ela livre para o surgimento da sabedoria interior. Né? Então, uma transformação pessoal é uma transformação que tem a ver com a essência. Né? E aí eu vou ter mais serenidade para encarar esse processo veloz. Tá? E eu acho também, né, dentro dessa linha aí, que as competências técnicas, aquilo que é fazer isso, fazer aquilo, as competências técnicas elas não têm muito futuro porque elas vão ser substituídas por robôs. Se você tem alguma coisa que você faz como um robô, então um robô vai fazer. Sim. Eu sou um contador, faço um conjunto de coisas aqui, eu atendo um chamado de telemarketing, não sei o quê. Essas coisas aí vão ser substituídas. O que é que não vai ser substituído por um robô? Aquilo que você faz como um humano autêntico. Né? Como um humano autêntico, isso não é substituível. Né? Então, eu diria para você que o primeiro passo é você se voltar um pouco mais para a sabedoria interior. E eu costumo dizer assim, muitas pessoas são cobradas. O que você quer da vida? Bom, ser cobrado por o que você quer da vida é importante. Mas que tal você também se cobrar assim, o que a vida quer de mim? O que a vida quer de mim nesse momento? Você só consegue responder essa pergunta se você se voltar para o interior. Professor Bazege, eu vou fazer uma pergunta aqui de surpresa. Te colocar aqui numa enrascada. Existe uma coisa que eu acredito e que sempre acreditei. E ontem eu estava lendo um artigo aí, buscando na internet, que falava sobre isso. Ainda não verifiquei direitinho a fonte, quero me aprofundar mais. Mas que fala dessa questão da intuição e das pessoas que são muito intuitivas e que conseguem, inclusive, captar essa coisa da energia das pessoas, dos locais. Tem pessoas que elas têm mais facilidade e outras menos. E usando o meu exemplo pessoal, eu fui avisada de algumas coisas há alguns anos atrás e eu falei, não, que loucura, isso é besteira. E entrei em roubadas, em situações que, de alguma maneira, a minha intuição estava me dizendo, olha, essa energia dessa pessoa não é legal, isso que está acontecendo, cuidado, prudência. Será que isso tem a ver com essa sabedoria interior da gente fazer calar aquele monte de coisas que está ao nosso redor? Porque eu já vivi assim, eu já fui uma pessoa de um pensamento absurdamente acelerado, não conseguia desacelerar de jeito nenhum. E muitas coisas foram acontecendo comigo, coisas negativas, porque eu percebi que eu estava conectada demais com tudo e ao mesmo tempo desconectada de tudo, conectada com nada. E foi quando eu falei, para tudo, eu tenho que rever o meu posicionamento, a minha forma de receber essas informações do ambiente, processar essas informações e dar uma devolutiva. E aí foi quando eu comecei a perceber coisas assim que eu não percebia e que estavam ali, sabe? É como se eu estivesse recebendo aquela intuição e eu não estava desconsiderando isso. É muito legal isso que você traz. Obrigado aí pela equação. Veja só. Vamos lá. Primeiro ponto nessa linha é o seguinte. Nós vivemos envoltos por um tensor de energia. Esse tensor, ele é resultado de um monte de coisas. Por exemplo, o tensor aqui desse ambiente, ele é resultado da energia das plantas, do pensamento das pessoas,
da intenção das pessoas. E esse tensor, alguns indivíduos captam com mais facilidade, outros não. Tensor, resumidamente, a gente poderia dizer que é o clima. Então, o clima de um lugar é a energia média. Bom, então, a primeira capacidade a ser desenvolvida nessa linha da intuição é a capacidade de captar esse tensor, que ela é mais fácil. Ela é mais fácil, por quê? Porque não é nada excepcional. Quando você pensa alguma coisa, você emite uma onda, essa onda é captada pelos microelétrons, microprótons, pelas micropartículas do ambiente, desse espaço vazio que não é vazio, e isso vai pro ambiente. Algumas pessoas têm mais capacidade de captar isso e outras não. Exemplo, você pode chegar num ambiente e dizer assim, nossa, como está pesado aqui. E outras pessoas podem chegar lá e não sentir nada. Né? Não sei se já te aconteceu, de você chegar num lugar assim, muitas nossa, vezes. né? Esse tensor, ele é a energia média daquele ambiente. Deixa eu te cortar um pouquinho. Eu vendi um apartamento. Quando eu me casei, pela primeira vez, eu tinha 19 anos, foi super, para mim, com 19 anos, e morar no meu apartamento, sair da casa dos meus pais, um apartamento lindinho no Guará, sabe? Aquela coisa de brincar de boneca, né? Minha casinha e tal. Eu não consegui ficar nesse apartamento 3 meses. Alguma coisa não casava, eu não me sentia bem ali dentro. Eu vendia e depois descobri que esse apartamento vinha de uma confusão, de um casal com um desgaste absurdo, que estava em um processo de divórcio, um negócio assim horroroso. E eu não sabia, não tinha essa informação, mas eu não conseguia ficar ali dentro. É verdade. Então essa capacidade de captação do tensorial é um dos processos de autoconhecimento. À medida que você se conhece, você desenvolve melhor essa capacidade. Eu diria que muitos líderes até hoje não sacam, às vezes, o que está acontecendo ao seu redor. Né? Então esse é um ponto. A segunda questão, ela é atemporal. E essa então é um pouco mais sofisticada, vamos usar esse termo. Que é o seguinte, quando você vive o presente, assim, é necessário que você aprenda de fato viver o presente. Porque no presente o espectro de possibilidades é infinito. E no presente eu posso avançar no tempo ou voltar no tempo. Porque o tempo e o espaço é nulo. Então, é um negócio meio maluco, assim, de repente, você teria... como que seria isso? Seria a nossa capacidade, então, de viver o presencing, a presença, o mindfulness, viva o presente. Quando você vive o presente de forma intensa, de mente vazia, você permite que o universo te mostre um espectro de possibilidades que é atemporal. No presente as possibilidades são infinitas. E aí entra então uma capacidade mais sofisticada, digamos assim. A gente nota isso às vezes na oração. Sim. A gente nota isso num conjunto de capacidades que são humanas. Né? Então eu diria que num estágio superior, algumas religiões já trabalham isso de uma forma muito intensa. No estágio superior da vivência do homem, ele é capaz de estar tão conectado com o todo que essa coisa do futuro, do passado é irrelevante. Mas aí fica faltando uma pontinha, digamos assim, né? Essa pontinha é a capacidade que nós temos de visualização criativa. Se eu identifico através
de um presente verdadeiro, um conjunto de possibilidades, e eu quero que aquilo de fato aconteça, eu preciso fazer por onde? Como? Eu vou enxergar esse futuro desejado de uma forma plena, ao ponto de modificar inclusive minha fisiologia cerebral. E o meu cérebro, ele percebe que aquilo já aconteceu. Não faz mal se não aconteceu. Mas se ele perceber que aconteceu, ele modifica emocionalmente o corpo e aí de repente acontece. Você pode chamar isso do que você quiser, mas é uma capacidade humana. De visualizar algo e aquilo acontecer, é isso? Vou te dar um outro exemplo. Sou empresária há 4 anos, passei com essa crise, foi muito pesado para mim, muito pesado, até porque minha empresa é pequena, né? E há muito tempo eu queria ter um café. Há muito tempo, e eu me via nesse café, sabe? Eu ficava pensando assim, gente, eu ia nos cafés, eu ficava assim, por que essa pessoa não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro? Sabe, eu ficava pensando nas possibilidades que eu poderia fazer. Só que eu tinha uma coisa comigo, eu falei, eu não tenho como tocar isso sozinha, porque eu tenho outras atividades. E eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu conheço muitos coaches, psicólogos, eu queria um local de encontro, um local de palestras, um local onde eu pudesse promover arte, cultura e tal, isso, aquilo, aquilo outro. E ela queria outra coisa, totalmente diferente e tal. Enfim, surgiu um presente, assim, do universo, minha mãe ficou sabendo e foi atrás. E nós compramos esse café, não tem nem 20 dias. Fizemos a inauguração sexta, foi lindíssimo, estava lotado. E o ambiente, assim, que todo mundo falou, gente, Carlina, que delícia, assim. O Toninho Maia, um grande músico amigo nosso, fez um som bacana. E isso comprova muito, né, o que você está falando. Eu vi isso lá atrás, eu vi isso acontecendo. Eu literalmente vi. Isso. Olha só que potencial nós temos, Carlina. Que potencial. Então, assim, eu acredito que o autoconhecimento, que a busca da sabedoria interior, que o uso de aspectos, porque você começou essa parte aqui do papo com intuição. Na realidade, eu diria que intuição é uma parte desse conjunto de capacidades. E de tal forma que, na medida em que você... Assim, existem expressões que são mais comuns, tipo assim, o universo conspira, né? O universo conspira quando você tem clareza de intenção, porque quando você não tem clareza de intenção, Sim. o universo fica assim, ei, vou Qual é a conspirar tua? para que lado? Né? Então aqui nós vamos juntar uma capacidade intrapessoal de autoconhecimento, de viver o presente. E aí, pegando até uma fala tua de agora há pouco, quando você está com muito ruído, com muita coisa, você não consegue desenvolver essa capacidade de se ouvir. Se ouvir. É claro que esse se ouvir, ele é também desenvolvido. Porque, de repente, você começa a perceber aquilo que vamos usar um termo bem no momento, fake intuição, Sim, né? sim. Fake, uma intuição fake. Não. Eu acho que a transformação pessoal que nós podemos fazer e podemos ajudar as pessoas a fazer ao viver mais intensamente o presente, elas abrem esse leque de possibilidade e aí sim conseguem enxergar com mais clareza esses desejos e essas visualizações. O esporte, os treinadores esportivos usam muito isso, tá? A capacidade de enxergar um processo já acontecido e trazer aquilo para o momento e caminhar naquela direção. Então, sim, essa é uma capacidade ainda pouco usada.
aquelas pessoas que conseguem usar isso de uma forma mais adequada, elas têm mais capacidade de sucesso. Algumas ferramentas podem ajudar. PNL, por exemplo, ajuda. Sim, sim. Hipnose, às vezes, algumas coisas. No processo de coach, eu quando atendo meus clientes e tal, eu procuro trabalhar uma coisa que a gente chama de estado de ser. Estado de ser é o conjunto. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma entrevista para um processo seletivo que é muito importante para ele ser promovido. Muito mais do que a capacidade do que ele vai dizer, é o estado de ser que ele está, que ele vai estar lá é que vai influenciar, né? O seu equilíbrio corporal. Emoção é uma assunção do corpo. Então, se você não tiver com o estado de ser adequado, você pode estar desequilibrado. Sim. E aí o racional não resolve, não é? Sim. Não, o que faz a gente fazer coisas diferenciadas é a emoção. E a emoção não é do cérebro, né? Sim. Emoção é coração, é Sim. corpo e tal. Isso é um exemplo, né? Então eu acho que essa transformação pessoal que a gente está falando, ela passa por essa capacidade de perceber, né? Por isso que às vezes, num processo de mentoria e coach, a gente consegue um resultado bastante efetivo, com pouco tempo, porque você pode trabalhar um todo. E existem outros processos que trabalham mais o racional e tal. Nada contra trabalhar o racional faz parte. Mas se eu não trabalhar o todo, esse intuitivo, essa capacidade superior de captação. O tensor, por exemplo, Kalina, ele é captado por uma antena que a gente tem aqui atrás do nosso ombro. Tanto é que se alguém está tenso, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa tensa? Massagem. Faz a massagem aqui, né? Sim. Por que fazer massagem aqui? Porque aí a nossa antena de captação tensorial. Né? Então, se você chega num ambiente ruim energeticamente, você pode sair de lá com dor aqui. Sim. Né? Então, eu acho que uma outra coisa que nós podemos nos transformar é compreender um pouco mais a importância da captação e da expressão do nosso corpo como um todo. Né? E isso sim é uma diferença, porque de repente a gente vive a ditadura da beleza, da estética. E a ditadura da estética, às vezes, ela faz coisa que mata as pessoas, Sim. né? Ela é muito cruel. Então eu acho que é uma transformação legal. Eu tenho começado a observar um pouco mais a capacidade que as pessoas têm por meio do seu estado de ser pleno, né? E a passar esse conjunto. Acho isso muito legal. O que você está colocando é tão certo que eu li há muitos anos um livro de um autor cristão. Eu não sei se foi o Ato Conjugal, que é do Benny Hinn, que é muito conhecido, mas eu não me lembro se foi do Ato Conjugal, mas ele falava o seguinte, que um casal estava passando por problemas conjugais e problemas financeiros. O marido estava vivendo uma pressão muito forte no trabalho, passando problemas seríssimos dentro da empresa que ele trabalhava, e ele não estava sabendo lidar com aquilo, e aquilo num efeito cascata estava detonando a vida deles toda. Detonou a vida financeira, detonou a vida conjugal, eles estavam indo, né, ladeira abaixo. E aí, essa mulher, muito preocupada, procurou um conselheiro, pediu ajuda. Falou, o que eu faço? Ele falou, olha, sabe o que você vai fazer? A vida dele já estava destruída, conjugal. Você vai fazer um jantar maravilhoso e você vai proporcionar uma noite maravilhosa para o seu esposo. Ela, mas a gente não tem nem clima para isso. Há muitos anos que isso não acontece. Ele falou, pois é, mas você vai proporcionar hoje um clima diferente, uma energia diferente, uma situação de... Você vai tirar ele desse olho do furacão que ele está, trazer ele para um momento de paz, de tranquilidade e tal. Pois ela seguiu a orientação, tirou todo o senso crítico, o julgamento, toda aquela carga negativa que os dois estavam carregando na relação. E falou, vou fingir que a gente é namorado, a gente está se conhecendo praticamente agora.
Eles tiveram uma noite incrível e no outro dia ele conseguiu ter uma iluminação do que ele faria para resolver a situação que ele estava vivendo no trabalho. Então, assim, o que ela fez? Ela trouxe ele para um estado de presença. Né? Ele estava com esse monte de ruído na cabeça e a pessoa assim, ela não performa. Ela não tem como ser produtiva. Ela está sendo massacrada, né? O emocional está massacrado, a mente não funciona direito. É muito interessante isso, né? Isso que você falou, eu me lembrei de um filme, O Último Samurai. É um filme interessante, é um filme mais antigo. Tem uma cena em que o ocidental quer aprender lá artes marciais e tal, e ele só perde, só perde. Aí chega o mestre e fala, você está pensando demais. É? Então, esse processo de sabedoria interior, ele vai muito além do pensamento. Pensar demais não presta. Sim. Tá? E aí, se você for olhar aquilo que você faz no dia a dia, com maestria, você não precisa pensar. Sim. Não precisa pensar. O cozinheiro, o mestre cuca, ele não pensa. Sim. Na hora de dosar o tempero. Sim. O atleta, ao dar um drible, ele não pensa. E quando pensa, faz besteira. Isso. O piloto num acidente e tal, ele não tem tempo de pensar. Sim. Então a gente valoriza, eu acho que uma transformação importante que a gente poderia fazer, dá menos importância ao pensamento. Sabe? Dá menos importância ao pensamento. Porque, inclusive, quando você força o seu cérebro, ele devolve mais do mesmo. Que é como se fosse assim o Lego. Ele tem uns Lego ali meio pronto, ele diz assim, toma Sim. isso, toma isso, toma isso, toma isso, toma isso. Não. Às vezes, se você precisa de uma iluminação, converse com a floresta, vá passear no parque, esvazie sua mente. Nós, numa visão muito cartesiana, temos dado demasia importância ao pensamento. E o pensamento não resolve esses desafios, esses novos desafios. É o estado de ser, é a sabedoria, é a captação do tensor, é identificar o que conta, o que não conta, mas num processo mais pleno. E não simplesmente no pensamento. Eu acho que se a gente tiver... Eu tenho muita dificuldade, eu confesso, de esvaziar a mente. Minha mente, às vezes, ela fica muito agitada. Eu tenho usado um pouco assim os retiros da minha chácara para tentar... eu faço muito também. E assim, de vez em quando você tem que limpar a sua mente, assim como o mar limpa a areia na praia de noite. Tudo aquilo que se escreveu na areia, o mar vem, a onda sobe, deixa a areia lisinha e branquinha, sabe? Então, eu acho que o esquecimento é uma nova habilidade. Esquecer é necessário. Só que esquecer é sempre atrelado a coisas ruins, o Alzheimer porque a pessoa esquece. Não, mas o esquecer é limpar a sua mente daquelas coisas que já não servem ou não servem para aquele momento. Nossa, que interessante essa abordagem. É. Porque eu tenho muito disso, de eu resolvo um problema na minha vida, eu perdoo alguma coisa que aconteceu e tal, eu deleto. Uhum. Eu não sei se é uma situação de autopreservação, e as pessoas gozam muito de mim, meus irmãos, minha mãe, porque diz que eu vivo em outro mundo, né? Porque eu deleto mesmo, eu esqueço. E a pessoa pergunta, eu falo, eu tento lembrar e não consigo, né? Então é muito interessante a sua abordagem. Eu nunca tinha visto ninguém falando que isso é bom. Pois é, mas Karina, isso aí é uma coisa também muito nova. Como eu te disse, né, nos últimos anos, eu tenho procurado assim, aprender um pouco mais o que é relevante enquanto competência. E a habilidade de esquecer, ela é importante. Até para evitar que você
use excessivamente seus filtros da sua experiência, né, como algo relevante. Poxa, como é que eu posso dizer que eu tenho experiência em alguma coisa se o ambiente hoje é muito diferente do que era 5 anos atrás? Essa experiência que eu tenho de 5 anos atrás, para um monte de coisa não serve. Não serve. Então, assim, é preciso que nós tenhamos. É claro que a construção de uma intuição, de uma sabedoria, ela é relevante. Mas a experiência pura e simples naquele processo mais mecânico não ajuda. Sim. Então, a capacidade de esquecer passa a ser uma agenda a ser considerada. E tanto é que quando a gente faz processo de transformação, ou mesmo processo de metamorfose, que ele é mais intenso. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar o seguinte: as pessoas estão olhando o impacto da inteligência artificial. Porque algumas profissões vão acabar e tal, não sei o quê, ou então nós estamos sendo demandados a transformar. Só que a transformação que aconteceu até agora, ela sempre foi muito curta, muito tênue. Mas imagine assim, um motorista de caminhão daqui a 5 anos fala para ele assim, não precisa mais de motorista de caminhão, porque agora os caminhões são autônomos. Aí o cara fala assim, tá bom, eu já pensava nisso, então eu fiz uma formação e eu agora sou professor de yoga. Aí daria 10, 12 anos, o professor de yoga vai ser substituído por um conjunto de eletrodos que vão ser instalados nas pessoas, não precisa mais professor de yoga. Ele vai ser o quê? Ele vai ser designer de jogos. Quer dizer, com uma vida útil de 75 anos, nós vamos ter que nos transformar muitas vezes. Verdade. Muitas vezes. Verdade. E aí a experiência anterior não sei do que vai servir. Se ela for uma armadilha, ela pode ser um problema, né? Então, assim, eu não sei do que da minha vida anterior, profissional e pessoal, serve como experiência. Eu não tenho essa convicção, né? Eu fiz um projeto de consultoria A, B ou C. Não sei se aquilo conta, sabe? Planejamento estratégico, que é um dos temas que eu lido na consultoria, é um caso. Planejamento estratégico 5 anos atrás era de um jeito, hoje é de outro. Hoje é completamente diferente. Se você for fazer o planejamento estratégico hoje com a cabeça de 5 anos, já não serve. Entendeu, galera? Então, assim, eu acho que a gente chega num ponto aí que junta esse processo de emergir, deixar uma sabedoria que emerja, sabe, assim, que surja com mais naturalidade, viver o presente. E olha, não sei não, caro espectador, a experiência que você tem, não sei se vai servir para muita coisa, viu? Eu tenho dúvidas. Até porque, professor, eu também trabalho muito com a programação neurolinguística em todos os meus treinamentos. E assim, existe os processos de ancoragem, né? E às vezes a gente ancora situações negativas. E você acha que ao refazer aquela mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Você ancorou o negativo. E aí você não se joga, você não se arrisca a fazer de novo, porque a sua mente fala para você, vai dar errado de novo, né? Eu gosto muito de, nos meus treinamentos, citar o caso do Diego Hipólito. O Diego caiu na primeira Olimpíada, onde ele estava mais preparado, onde ele era mais novo, e ele tinha toda a chance do mundo de levar aquela Olimpíada. Ele caiu na segunda Olimpíada, e a terceira, que era que ele teria mais chance de cair, que ele estava bem mais velho e tal, ele deu um depoimento dizendo que ele fez um trabalho de ressignificação. Porque a nossa mente aprende por fotografias, imagens. E ele ancorou o insucesso. Quando ele pensava na arena, ele pensava ele subindo e caindo. Era essa a imagem que ficou fotografada na mente dele. Então, para ele conseguir ter uma performance diferente, o que ele teve que fazer? Ele teve que ir lá no passado e mudar a experiência, tirar a fotografia do insucesso, ressignificar aquele momento, para ele acreditar que ele seria capaz, e ele conseguiu na terceira Olimpíada, que era que ele teria menos chance.
Então, se a gente fica com esses filtros da nossa experiência, outro case que eu amo colocar, fugiu o nome agora, que amputou a perna. Que velejador. O Lars Grael, né? Lars Grael. Cara, Lars Grael, ele amputou uma perna fazendo o esporte que ele mais amava e ele voltou para o mesmo esporte com a perna mecânica. Ou seja, se ele fosse um ser humano normal, como nós, que colocamos um monte de filtro e falar, ai meu Deus, não vou fazer isso mais que isso me faz mal, ele jamais voltaria para o iatismo. Para velejar, né? Velejar. Para velejar, jamais ele voltaria porque foi o esporte que tirou uma perna dele. Você vai encontrar muito por aí a expressão assim, era exponencial. Estamos vivendo um momento exponencial. O que é exponencial? As coisas acontecem numa potencialidade muito maior. Antes a gente vivia um momento mais multiplicativo, digamos assim. E esse exponencial ele traz um perigo muito forte, que é o seguinte: se você estiver no fundo do poço, ele potencializa esse fundo do poço e te bota mais para o fundo ainda. Verdade. Então, é verdade. Então imagine, que vai nessa direção aí da ancoragem que você colocou. Então assim, a nossa transformação pessoal, ela passa pela nossa capacidade de esquecer o que é indesejável, mesmo que seja uma experiência positiva. Uma determinada experiência positiva pode ser indesejável no ambiente atual. Né? Por quê? Num trabalho exponencial, isso que não é desejável também cria potencialidades e te coloca ainda mais distante. Tá? E a gente nota isso muito com a questão da resistência à mudança, porque a transformação não é uma coisa agradável. Né? A transformação não é uma coisa agradável. A transformação é algo que exige esforço e é normalmente algo que não que é desagradável, Sim. que exige sacrifício, né? E se você potencializar uma coisa ruim, ela vai ficar ruim exponencialmente. Por outro lado, se você potencializar algo bom, então ela fica boa exponencialmente. E eu acredito que gradativamente nós vamos percebendo essas mudanças. Agora, o ser humano tem uma dificuldade em cima disso, que é o seguinte, ó. Por exemplo, essas competências comportamentais ou as chamadas soft skills, usando um termo do momento, elas não se desenvolvem por estudo, elas se desenvolvem por repetição. Tá? Então, assim, plagiando aí o Oscar Montomura, meu mestre, fala assim, ó, se você quer ser faixa preta, vai pro tatame. Sim. Você vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai cair, vai errar, vai acertar. Um dia desse você tem a primeira faixa. Aí você vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar. Aí você vai para a segunda faixa. Você vai lutar, vai errar, vai errar. Se você tiver orientação, vai para a terceira faixa. Então, assim, as competências comportamentais e essas soft skills, elas só se desenvolvem por repetição. Na medida que a gente vive um mundo impaciente, de agilidade, etc., eu posso estar subestimando o esforço de repetição necessário para algumas dessas competências comportamentais. Vou pegar um exemplo típico. Ouvir genuinamente. Capacidade de ouvir. Ou num estágio superior, a capacidade de escutar, a escuta genuína. Porque ouvir é o ato do órgão ouvido. A escuta é uma captação tensorial superior. Eu só consigo fazer isso com muita prática. Muita prática. Né? Na ICF, que é a Federação Internacional de Coaching, que é onde
É uma associação que eu faço parte, inclusive sou presidente aqui nessa gestão no momento, do Distrito Federal, é, as credenciais de coach começa com credenciais mais simples, elas se dão, entre outras coisas, pela comprovação do número de horas que você já praticou. Você só consegue ser MCC, que é a classe mais elevada, se você tiver praticado, num determinado tempo, pelo menos 2.000 horas de coach. Por quê, Kalina? Porque a soft skill se desenvolve por repetição. Sim. E lá pelas tantas você tem a competência. A minha filha de 6 anos, ela faz natação desde que tinha uns 2 anos por aí. E ela começou a fazer natação e eu via ela chegar na piscina com medo. E eu dizia, a natação não está fazendo nada para essa menina, ela não está aprendendo nada. Mas não falava para ela, ficava me incentivando. Aí quando ela tinha aí uns 2, 3 anos, 4 anos, eu ficava, meu Deus, estou gastando dinheiro por nada. Até que um dia, assim, do nada, eu vi ela na piscina, mergulhando, sem boia, sem nada. Não dá para dizer em que momento a chave virou, Karina. Nas soft skills, você não sabe em que momento a chave vira. Sim. Você só sabe que vai virar se você persistir. Então, essa é uma transformação pessoal relevante. É uma outra coisa, professor, que eu gosto de colocar nos meus treinamentos, que as pessoas ficam um pouquinho chocadas quando elas ouvem, se a gente parar para pensar o quanto de competência que a gente adquiriu do 0 anos de idade aos 10 anos de idade, acho que é o momento mais produtivo da nossa vida, que a gente aprendeu mais coisas. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar de bicicleta, a jogar queimada, bete, tal. E assim, se a gente parar um pouquinho para lembrar como é que a gente aprendeu, como a gente não tinha os nossos filtros de julgamento, vão me criticar, vão dizer isso, vão dizer aquilo. A gente não estava nem aí, então quando a gente aprende a falar, a gente fica emitindo sons, imitando a nossa mãe, né? O bebezinho faz isso. E ele não está preocupado com o julgamento, se ele está falando certo, errado e tal. E é por isso que ele aprende tão rápido. Quando a gente aprendeu a andar, a gente caiu muito, machucou muito, engatinhou. E a gente não tinha vergonha. Né? Eu, quando aprendi a andar de bicicleta, eu derrubei a bicicleta do carteiro, voou a carta para tudo quanto é lado. Né? Mas eu não desisti de andar de bicicleta porque eu derrubei a bicicleta do carteiro e fiquei traumatizada. Então agora eu não vou mais aprender a andar de bicicleta. Criança não tem disso. Ela não tem esses filtros de julgamento, então ela repete até alcançar a perfeição. É isso mesmo, é isso mesmo. E talvez a gente tivesse que resgatar no nosso dia a dia essa imagem do aprendizado infantil, né, digamos assim. Porque nesse momento nós estamos com uma grande encrenca. Se você não aprender uma coisa nova todo dia, não sei se você vai conseguir sobreviver no século, na próxima década. Tá? Então, mesmo que você não queira, não necessite aplicar aquilo, você vai ter que aprender. Então eu acho que na prática, essa dica sua é muito importante, do tipo assim, eu não posso ter julgamento, ter que voltar no aprendizado de criança e juntando com essa questão, de repente eu aprendi. Às vezes os líderes perguntam assim, mas Evaldo, você me fala assim que nós temos que transformar a nossa forma de ser. Tem que transformar a premissa. Por exemplo, quanto mais gente participar da construção, a chance de sair mais perfeito aumenta. Mas os líderes autoritários são treinados a decidir. Eu decido, você decide e vai fazer coisa errada, certamente. Sim. E aí você vai ver que até grandes figurões tidos como grandes experts passam dificuldades nos conselhos, gestores, etc. Né? Ninguém pode falar, por exemplo, eu tenho o Abílio Diniz como um sujeito extremamente competente. E, entretanto, nos últimos tempos ele enfrentou sérias dificuldades no conselho da BRF, teve que sair e tal. Então, esse processo, eu acho que tem que voltar, sim, a aprender como criança e aprender pelo menos uma coisa nova todo dia. Esses dias eu estive me defrontando com um pensamento que era assim, como que eu seria eu começar do zero?
né? Como seria Evaldo começar do zero, né? E em algumas coisas, assim como naquele caso ali do motorista do caminhão, que vai ter que ser professor de yoga, depois vai ter que ser designer, em algumas coisas, de repente, não sei se nessa geração, eu já tenho mais de 29 anos, né? Mas tem muita gente muito jovem aí, que numa vida útil aí de 75 anos, vai ter que começar do zero algumas vezes. Nossa. E essa aí é a essência da transformação que a gente está vivendo enquanto perspectiva interior. Professor Evaldo, que entrevista maravilhosa. Absurdamente esclarecedora, né? Assim, promoveu para mim um aprendizado muito grande. Fico, assim, absurdamente grata pela sua presença. Legal. Falar sobre transformação é uma delícia, né? Porque, ao mesmo tempo, como você colocou, ninguém gosta de mudança, né? Nós fomos... nosso cérebro foi preparado para economizar energia. É verdade. Né? Então, a gente aprende uma coisa, entra no automático. Aprende outra, entra no automático. A gente não quer pensar para fazer as coisas. E passar por um processo de mudança é você parar e reaprender. Não é isso? Eu fico pensando assim, um exemplo que eu gosto de dar. A gente foi muito difícil aprender a dirigir. Eu pensei que eu jamais conseguiria fazer controle de embreagem. Aquela subidinha ali do setor de autarquia, eu falei, gente, eu dava voltas imensas para não passar naquele retorno. Eu pensei que eu nunca conseguiria fazer aquele controle de embreagem. Hoje eu faço passando batom, né, mexendo no som do carro e tal. Pelo processo de repetição. Mas imagine que hoje, de repente, mudasse todas as leis no Brasil e a gente agora não vai usar mais o lado esquerdo, a gente vai dirigir pelo lado direito. Né? De repente, a gente tem que parar e reaprender tudo. As placas pelo lado ao contrário, os retornos pelo lado ao contrário. Imagina que loucura que seria, Nossa, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu observo, né, como ativista aí de liderança e tal, nesse processo, ontem à noite mesmo, um cliente meu que esteve comigo há 2 ou 3 anos atrás, ele me mandou um briefing de uma atividade nova que ele está desenvolvendo, né? E eu vi que ele, pelo que ele me mandou, ele foi capaz de se reinventar absurdamente em 3 anos. Por conta da pressão que a atividade que ele desempenhava não tem mais nenhum tipo de utilidade, digamos assim, né? E eu acho que gerentões também não vão ter muita utilidade, né? Eu acho que determinados profissionais vão ter pouca utilidade. E eu acho que a essência vai ser a gente se reinventar do zero. E eu acho que algumas ideias a gente procurou trabalhar com você aí. Também agradeço aí a oportunidade. Também tive insights aí. A gente nunca sabe exatamente qual o insight que vem naquele momento. Muito legal mesmo. Gratidão imensa. Pessoal, continua com a gente aí, porque o Gente pelo Caminho é assim. Todo dia é uma coisa nova, é um aprendizado novo. O professor Evaldo hoje trouxe assim uma iluminação, né? E que a gente aproveite essas iluminações para realmente colocar em prática, né, professor? O Alzheimer tá aí, vindo com tudo, mas porque a gente tem que aprender uma coisa nova todo dia. Porque se a gente aprender uma coisa nova todo dia, a gente usa lados diferentes do cérebro, não é isso? Isso mesmo. E aí é uma forma de combater o Alzheimer também, Isso não é mesmo. isso? Valeu. Quem fica só no automático, é um grande candidato aí para o Legal. Alzheimer. Não é isso, É professor? isso mesmo, não dá para ser não. Até porque se você não aprender uma coisa todo dia, como é que você vai se virar no futuro? Então, o futuro ele está mudando o ambiente, né? A gente não percebe. Não é assim, você acorda de manhã, aquilo que era azul ficou verde. Não, as mudanças vão acontecendo aos poucos. E de repente, quando você vê, mudou. Quando você Aí, pronto, acorda. acordou. Muito obrigado, professor. Pessoal, até o próximo programa.